noite, meus queridos alunos do EJA, etapa de número 7. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui quem fala com vocês é o professor Adriano de Alcântara, seu professor de inglês aqui do canal Educação. Todos estão bem, galerinha? Todo mundo teve aquele intervalo no dia 7 de setembro, quarta-feira, deu para dar aquela descansada, deu para festejar um pouquinho, comemorar o 7 de setembro, a independência do Brasil. E agora estamos de volta. Já assistiram a aula quinta agora na sexta-feira. Galerinha, para o encontro de hoje, a gente vai finalizar o nosso conteúdo de pronomes relativos, pessoal. A gente já vem falando sobre isso há algum tempo, né? Vimos então os pronomes interrogativos como premissa, como parte 1. Agora a gente vai entrar nos pronomes relativos. Aí vocês vão ver, galerinha. Os pronomes relativos foram buscados lá dos pronomes interrogativos. Então fica tudo mais fácil. Porque você simplesmente traz o sentido que estava lá no interrogativo e adapta ele da morfologia para a sintaxe. E aí tá resolvido, galera. Tá resolvido. Vamos que vamos, então, que hoje nosso encontro tá pegando fogo, hein? Hoje vai ser legal demais. Tenho certeza. Vai ter muita aprendizagem, muita produtividade. Aproveito para dar aquele salve, pessoal que nos acompanha em Novo Santo Antônio, pessoal que nos acompanha no YouTube, e, é claro, todos os canais dos quais o canal Educação alcança. Eu sou o professor Adriano, seu professor de inglês aqui do canal Educação, e nosso conteúdo de hoje, olha só, é tratar de pronomes relativos. Gente, esse conteúdo ele é muito próximo também do pronome relativo da língua portuguesa. São linguagens, né? Então dá para você agregar conhecimento um no outro, tá ok, gente? Então você pega o conteúdo que a gente vai tratar no encontro de hoje, adapta ele, encaixa ele na língua portuguesa e você vai ter ótima aprendizagem, vai ter muitos pontos em comum. Galerinha, nosso objeto do conhecimento, ou seja, o nosso conteúdo, são os pronomes relativos. O objetivo do encontro de hoje é reconhecer e identificar quando forem feitas referências. Ah, professor, então quer dizer que esses pronomes relativos, eles fazem referências? Exatamente. Justamente, é essa a função de um pronome relativo, fazer referências. Então você vai reconhecer e identificar as referências que são provenientes dos pronomes relativos em textos autênticos. E a gente falando de teoria e prática, a gente já entra, olha só, com o conteúdo de hoje que vai ser leitura e interpretação de textos utilizando o nosso saber, utilizando os pronomes relativos. E para casa, olha só, já vou deixando aqui, ó, slides 29, 31, 32 e 33, tá bom? Se a gente não tiver tempo para concluir, vocês deixam essa atividade para casa. Se a gente for até lá, melhor ainda. De formas que próximo encontro a gente começa a partir daí. Vamos que vamos então, galerinha. Vamos lá. A habilidade que nós iremos desenvolver no encontro de hoje é essa daqui, observe. Nós iremos relacionar o texto em sua produção, em sua leitura e escuta, sempre percebendo as suas condições de produção, observando sempre seu contexto sócio-histórico, de circulação, percebendo, olha só, o leitor, a audiência que é prevista, observando sempre os objetivos encontrados no texto, percebendo os diversos pontos de vista, as diversas perspectivas, papel social do autor, quem é o autor desse texto, sempre importante saber. A época em que o texto foi veiculado, gênero discursivo, também é muito importante você saber. E, é claro, sempre observando isso como formas de ampliação das suas possibilidades de construir sentidos, ou seja, interpretar textos de maneira inteligente, interpretar textos criticamente. Olha aí, ó, análise crítica e produção também de textos adequados às diferentes situações de uso. Tudo bem? Então, gente, a partir disso, a partir de tudo isso, a gente começa falando sobre os pronomes relativos. Vamos lá?
Então, galerinha, só para a gente começar aqui, eu vou apresentar para vocês. Muito prazer, esses são os pronomes relativos. Professor, então eu posso chamar that de pronome relativo. Who também é pronome relativo. Whom também. Which e whose. Esses são entendidos como pronomes relativos. Não se preocupe, a gente vai ver de um por um, tá bom? Não se preocupe, com calma, a gente vai ver de um por um. Mas o que é importante aqui nessa apresentação é mostrar quem são eles e mostrar para vocês qual é o uso desses pronomes. Pessoal, quando a gente tem, olha só, um período composto. Professor, o que é um período composto? Você tem duas orações juntinhas. Olha que maravilha. Pega duas orações e conecta. Professor, se eu estiver conectando duas orações, para fazer a liga, para fazer a ponte, para conectar os dois, você vai usar um pronome relativo. É essa a função do pronome relativo. Pegar duas orações, que a gente pode juntar uma com a outra, e chamar isso de período composto. Tudo bem, gente? Professor, e para o que vai acontecer com essa liguinha? O que vai acontecer com esse pronome relativo que vai estar lá? Esse pronome relativo, meus queridos, é aquele que retoma quem o antecede. Professor, então, a gente falou mais cedo de referência. Pronome relativo referencia, verdade. Quem é que ele referencia, professor? Seu antecedente. Quem vem antes? Ah, professor, então facilita a minha vida. Porque é ele quem vai ser representado pelo pronome no início da segunda frase, no início da segunda oração. Quer dizer, então, professor, que eu vou ter duas orações ligadas, conectadas pelo pronome relativo, e o pronome relativo ele vai clonar, ele vai repetir quem veio antes. É essa a função do pronome relativo. Vamos ficar repetindo, né, gente, para evitar essa repetição. Ele vai fazer uma referência, beleza? E aí, pessoal, em português ele vai concordar sempre com o seu antecedente. Em inglês você vai perceber que também há essa concordância, mas essa concordância não é tão importante, porque em inglês a gente não tem tanta necessidade de concordância. Então, fica mais fácil. Gente, vamos para o primeiro deles. O primeiro deles é o pronome who. Observe só, esse who a gente viu mais cedo, a gente viu nas duas últimas aulas. Lembra. Relembrar é viver. Lembre-se. Esse who é o que ou quem. Verdade, professor. Quando eu pergunto quem, a minha resposta é referente a pessoa. Verdade. Então, gente, ele vai se referir a pessoas. De maneira geral, são pessoas. Professor, quando a gente pensa em função, quando cai, gente, questão sobre pronome relativo, olha que importante. Quando tem questão sobre pronome relativo, na maioria das vezes ela vai te perguntar assim: qual é a função desse pronome na sua frase? Pessoal, volta lá para o iniciozinho de estrutura gramatical, sujeito, verbo e objeto. Professor, é pronome. Pronome só trabalha com nome, só ajuda nome. Verbo é nome? Verbo não é nome. Então, eu vou excluir ele dessa minha equação. Então, professor, só tenho duas opções. Pronome relativo ou vai ter função de sujeito ou vai ter função de objeto. Perfeito? De novo, só vai ter função sujeito ou função objeto. Somente. Vai ter alguma outra possibilidade se for pronome relativo? Não. A gente vai ver aí os advérbios relativos. Mas é pauta para a parte 2 da nossa aula. Na parte 1, ou sujeito ou objeto. Professor, e o pronome relativo who? Esse, galerinha, tem tanto função de sujeito como de objeto. Vai depender da sua frase. Então, dependendo da frase, ele pode assumir a função de sujeito ou ele pode assumir a função de objeto. Sempre falando de pessoas. Vamos ver um exemplo? Olha só. Tem aqui uma garota, observa aí, ó. The girl who rented the house is very smart. A garota que alugou essa casa, ela é muito esperta. Perceba, para não repetir a garota, eu coloquei o who. Esse who é meu pronome relativo. Pronome relativo se refere a quem veio antes. Verdade, professor.
Volta lá para aquele nossa estrutura de frase. Não é sujeito, verbo e objeto? Professor, então, como é que eu vou lembrar, como é que eu vou saber a função? Perceba, se você tem um verbo e você encontra esse verbo na tua frase, se vier antes, é sujeito. Se vier depois, é objeto. Ah, professor. Então, olha só. Se eu estou me referindo à garota, que é quem veio antes, e logo em seguida é que apareceu o verbo, ó, é o verbo alugar, rented. Então quer dizer que a função do meu pronome relativo é a função de sujeito. Por quê? Porque ele referencia o sujeito da minha frase, que é a garota. Tudo bem, gente? Tranquilo e favorável? Muito boa noite, Conceição Talma. Seja muito bem-vinda, hein? Prazer ter você aqui na minha aula. Galera, pergunto a vocês, até aqui alguma dúvida? Porque, gente, vai ser esse o processo. Eu vou só repetindo e apresentando um novo. Quer ver o próximo? Falamos do who. O who talvez seja o mais importante, viu? Por isso a gente começou com ele. Mas olha o meu segundo. O meu segundo é o whom. Professor, adicionei um Mzinho no final. Qual é a diferença? Ele vai continuar falando sobre pessoas. Ele não vai mudar isso. Ele vai continuar falando de pessoas. Mas agora observe. A única função dele na frase é de objeto. Professor, me confundo toda vez. Me confundo como é que você está dizendo que é pessoa e agora é objeto. Como assim? E pessoa é objeto, por um acaso? Calma. Quando eu digo pessoa e objeto, pessoa é porque é realmente a quem está se referindo. É gente. É ele, é ela. São eles. Somos nós. Pessoas. Agora, quando eu falo de função objeto, é a função sintática. É a função dentro da frase. Lembra? Sujeito, verbo e objeto. Whom jamais vai ser sujeito. Whom só pode ser objeto. Professor, então se cair na prova. Se cair numa prova que eu vou fazer. Assim, qual a função sintática do pronome relativo whom? Se for whom, não tem nem erro, nem pense duas vezes. É objeto. Não tem jeito não, gente. Se for whom, a função é de objeto. Agora tem um detalhe. O uso dele é bastante formal. Beleza, gente? Bastante formal. Dá uma olhadinha então no nosso exemplo. Olha só. Pessoal, aqui na imagem, observe. Tem um rapaz aí dirigindo um carro. E ele está recebendo a chave da mão de alguém. O que foi que aconteceu aqui? Olha só. O André é a pessoa de quem eu comprei o carro. Perceba a regência do verbo comprar. Bought, eu comprei. Comprar, quem compra, compra alguma coisa. Beleza, professor. Mas quem compra também compra alguma coisa de alguém. Olha só, então. Quer dizer, então, professor, que o verbo comprar, nesse exemplo aqui, é um verbo bitransitivo. Como assim, professor? Tem duas transitividades. Professor, então quer dizer que nessa frase aqui, nesse exemplo, eu tenho sujeito, verbo, objeto 1 e objeto 2. Ah, professor, então quer dizer que nessa frase eu tenho dois objetos. Por isso é que você está chamando esse verbo de bitransitivo, verdade. Justamente por isso, porque ele tem dois objetos. Ele comprou o carro do André. Tudo bem, gente? Então são dois objetos. Quem é o meu primeiro objeto? O André. Foi ele quem me repassou o carro. Esse é um objeto. Eu vou chamar ele de objeto 1. Qual é o meu objeto 2? Meu objeto 2 é o carro. Aquilo que eu comprei. Estou chamando de objeto 2. Professor, e o sujeito quem é? O sujeito não sou eu, não fui eu que comprei o carro? Ah, então eu é que sou o sujeito. Professor, eu me embananei todinho aqui na hora que misturou. Cuidado. Perceba quem é seu verbo principal. Olha aí quem é teu verbo principal. Teu verbo é o verbo comprar, é o verbo bought. Se ele é verbo principal, quem vem antes do verbo principal? Olha a sequência da frase, é teu sujeito, não tem para onde não. E o carro, professor, é o objeto. Só que esse objeto, de novo, ele não é único, são dois objetos. É o André, que foi aquela pessoa de que me vendeu o carro, e o carro, que foi aquilo que eu comprei. Ah, professor, então esse whom, meu pronome relativo, ele clona, ele copia quem veio antes. Quem foi que veio antes? Não foi a pessoa? E quem é essa pessoa? Não é referência do André?
Tá resolvido, então. Esse pronome relativo se refere à pessoa. Tá aqui, o André é pessoa, é gente. E ele tem função de objeto da minha frase. Beleza, gente? Esse é o nosso segundo pronome relativo, o pronome whom. Vamos pro terceiro? Vamos pro terceiro? O terceiro pronome relativo é o pronome which. Olha aí, ó. Which. Professor, como é que eu traduzo isso aí? É que ou qual? Que ou qual? Basicamente, todos eles vão ser isso. Que ou qual? Perceba que esse não se refere à pessoa. Tudo aquilo que não é pessoa, a gente diz assim, é coisa, é animal, é objeto. Não é pessoa, não é gente. Lembra lá da nossa sequência? Sujeito, verbo e objeto? Verbo jamais. Verbo jamais. Agora, esse which tanto vai assumir função de sujeito quanto função de objeto. Vai depender, então, da sua frase. Beleza, gente? Então, ele pode ter função sujeito e ele pode ter função objeto. Belezinha? Tranquilo? Vamos ver, então, um exemplo? Olha aí um exemplo bacaninho, ó. O professor aqui na foto eu já vi que é um elefante. Elefante é gente, é? Não, gente. Elefante não é gente. Elefante não é gente. Se elefante não é gente, é animal. Então, eu vou utilizar o pronome relativo which. Coitado, o elefante que morreu, ele era lá da África do Sul, olha aí, ó. The elephant which died is from South Africa. Observe, meu querido aluno, observe. Sequência da minha frase. Sujeito, verbo e objeto. Professor, quem vem antes é sujeito. Quem vem depois do verbo é objeto. Verdade. Dá uma olhadinha. Professor, cadê o verbo aqui? Gente, nessa frase inteira só tem um verbo. É o verbo is, é o verbo to be. Encontrei o verbo, tudo fica mais fácil. Por quê? Porque quem vem antes é sujeito, não tem jeito. Opa! Cuidado. Qual o cuidado com essa frase, gente? Qual o cuidado que você tem que ter com uma frase dessas? Professor, eu tenho um termo deslocado por vírgulas. Como assim? Explica aí, explica aí, explica aí, explico. Galerinha, quando na sua frase não seguir essa sequência, sujeito, verbo, objeto, não seguir a sequência SVO, um termo que for deslocado, quando eu digo termo deslocado, é aquele que não está no lugar dele, não está na sua posição que era para estar. Quando acontecer isso, você coloca ele entre vírgulas. Professor, e para que essas vírgulas? Para dizer assim, ó, então, eu não estou no lugar certo não, mas eu estou aqui, viu? Por isso eu coloquei, olha só, as duas vírgulas. Belezinha, gente? Professor, e aqui se eu fosse estudar lá da gramática da língua, como era que ia ser? Aqui ia ser oração, orações subordinadas, adjetivas, é muita coisa. Vamos focar nisso aí, não. Nosso ponto é, quero que vocês percebam que se aqui é o verbo to be, é o verbo is. Quem vem antes de verbo, minha gente? Quem vem antes de verbo? Sujeito. Professor, e o which, que é meu pronome relativo, toda a vida que for, ele vai sempre se referir a quem vem antes. Quem foi que veio antes? Não foi o elefante? O which é usado para animal, é para coisa, é para objeto. Então, não tem nem para onde não, tá certo. Se ele se refere a quem vem antes e quem veio antes dele veio antes do verbo, a função do which na minha frase é a função de sujeito. Tem mais um exemplo. Cuidado com esse outro exemplo. Cuidado com esse outro exemplo. Porque lembra que eu falei mais cedo da diferença entre objeto e sujeito? Objeto da frase. Objeto sintático. Aqui tem um exemplo. Quer ver? Quer ver? Quer ver? Olha aí o nossa... Tem aqui a capa de um livro e tá aí, ó. The book which describes about yoga in detail is written by Timothy McHale. Beleza. O livro que descreve detalhadamente a yoga foi escrito por esse cara aí, ó. Foi escrito por Timothy McHale. Professor, eu tenho que encontrar primeiro é o verbo, não é? A dica não é essa? Show de bola. O verbo eu encontrei, é o verbo descrever, describes. Esse aqui é verbo. Pronto.
Então, professor, quer dizer que se vier antes, olha aí o termo destacado, não é o it? O it no meu pronome relativo? Verdade. Ele se refere a quem? Se refere a quem vem? Antes. Quem foi que veio antes? Não foi o livro? Não foi o book? Massa. Então eu estou me referindo ao livro. Então, se veio antes do meu verbo, aqui então é sujeito. Se cair na questão, na prova de vocês. Qual a função sintática desempenhada por which nesta frase? Sujeito, galera. Sujeito. Por quê? Porque veio antes do verbo. Aqui o verbo, describe, descrever. Se vem antes do verbo, sujeito, verbo e objeto. Não esquece. Se veio antes do teu verbo, então é porque é sujeito. Professor, mas agora você me complicou. Porque se aparecesse uma das opções assim, objeto. Esse which não é para objeto? Livro não é um objeto? Cuidado. Por que você tem que ter cuidado? Porque objeto sintático é aquilo que vem depois do seu verbo. No caso aí, o verbo é o verbo descrever, é verbo de estado. Nem tem. Belezinha, gente. Mas aí ele descreveu sobre a yoga, dá pra gente pensar que é o nosso objeto, tá bom? Detalhadamente aí seria nosso advérbio de modo. De formas que é um objeto, livro não é objeto, mas não é objeto da minha frase. Livro é o sujeito da minha frase. Por quê? Porque veio antes do verbo. Show de bola, galera. Tranquilo e favorável? Com isso, a gente encerra os pronomes. Encerrados os pronomes, agora a gente vai para os advérbios. Eita, professor, agora complicou. Complicou nada, presta atenção como é fácil. A primeira parte era até difícil, que eram pronomes. Lembra aí, ó. Sujeito, verbo, objeto. Professor, pronome relativo, advérbio relativo, algum dia vai falar de verbo? Nunca. Tira ele da equação. Ele só vai servir para te dizer quem é sujeito e quem é objeto. Em compensação, professor, a frase sempre vai ser isso. Sujeito, verbo e objeto. Não. Às vezes, a tua frase também tem complemento. Ih, professor. E quando tiver complemento, esse advérbio relativo, ele vai estar se referindo sempre a esse complemento. Ah, professor, então quer dizer que se a minha pergunta for qual a função do advérbio relativo, jamais vai ser uma função de sujeito, jamais vai ser uma função de verbo, jamais vai ser uma função de objeto. Advérbio relativo vai referenciar o teu complemento. Professor, e quando eu falo em complemento, quais são as possibilidades? Só são 3, a melhor parte é essa. Só são 3 as possibilidades. Quais são elas? As possibilidades são marcação de posse, lugar e tempo. Só dá para ser isso, não dá para ser outra coisa. Professor, e quais são os advérbios relativos? Só são também esses 3. Observe aí, ó. Whose, que fala de posse. Where, que fala de lugar. E when, que trata de tempo. Só são esses 3. Vamos ver em detalhes? Vamos ver os exemplos? Observa só. Ah, não. Aqui eu trouxe um exemplo aqui para a gente diferenciar logo. Com o who. Para depois eu entrar nos advérbios. Dá uma olhadinha aí, ó. Todo mundo encontrou o who na tua frase? Maravilha, né? Professor, eu encontrei aqui, ó, a minha frase antes do who, toda perfeitinha, ó. Sujeito, verbo, objeto. Oh, coisa linda. Sujeito, verbo, objeto. Perfeitinho. Tem nem pra onde, ó. Eu gosto de pessoas. Eu gosto de pessoas que. Pessoal, esse que se refere a quem? A quem vem antes. Quem vem antes sou eu? Não, quem vem antes são as pessoas. Quem vem antes são as pessoas. Ah, professor, quem veio antes realmente são as pessoas. Eu gosto de pessoas que... Eu gosto das pessoas que o quê? Eu gosto das pessoas que não precisam que todo mundo goste
delas tá aí uma coisa interessante, né? Tem gente que fica assim, né, gente? Querendo o tempo todo que as outras pessoas gostem. Querendo palco, como a gente diz, né, gente? Em cima do palco. Todo mundo vê, todo mundo gostar, todo mundo amar. É necessário mesmo isso, gente? Todo mundo esteja gostando de todo mundo. Cuidado, às vezes não é importante não, né? Às vezes você pode deixar isso um pouco de lado. Professor, o que é que você quer que a gente observe aqui? Eu quero que vocês observem uma coisa. Que aqui eu tenho o pronome relativo. A quem ele se refere, a quem vem antes. Quem foi que veio antes? People, pessoas. Qual é a função sintática desse people? A função sintática dele é de objeto, porque esse people ele é objeto na sua frase. Tranquilo e favorável, galerinha? De boinha? Tranquilo e favorável? Show de bola. Vamos então pros advérbios relativos. Olha aí, o primeiro deles é o whose. Professor, como é que eu vou traduzir esse danado? Gente, como é advérbio relativo, a tua tradução vai ser cujo, cuja, cujos, cujas. Tá bom? É claro, né? Dependendo se é masculino, feminino, singular ou plural. Tá bom? Singular ou plural. O que é importante aqui, professor, é que você perceba que lá nos 2 encontros anteriores que a gente teve, que a gente tratou de pronome relativo, de pronomes interrogativos, a gente viu que esse whose é pronome interrogativo também. Qual é o pronome interrogativo whose? É aquele que fala de quem? De quem? Ou seja, se eu pergunto, de quem é essa casa? De quem é esse caderno? De quem é essa aula? Estou falando de posse, não é, gente? Estou falando de uma coisa que tem, que é proprietária, é o dono de outra coisa. Então, pessoal, olha que interessante. Esse whose, tanto faz se é pessoa, se é animal, se é objeto, se é coisa, ele sempre vai estabelecer uma relação de posse. Professor, e ele vai mostrar quem possui e quem é, e que coisa é essa? Exatamente. Olha aí, ó. Tô falando dessa moça, ela é a Liz. Olha aí, ó. Liz is someone whose opinions I can trust. Professor, encontrei já o whose. Ela é uma pessoa, ela é alguém cujas opiniões eu confio, eu posso confiar. Encontrei o meu pronome, ou melhor, advérbio relativo. Percebo. Quem é que possui? Quem é que possui? Não é alguém, né? Quem veio antes? É alguém. E esse alguém você já sabe. Esse alguém é a Liz. E ela possui o quê, professor? Ela possui opiniões. Ah, professor, então eu percebi que da minha frase eu vou ter, olha só, de sujeito, verbo, objeto e complemento. O foco é no meu complemento. Deixa eu dar uma dica para vocês. Olha a dica. Quando for função de sujeito, você diz função de sujeito. Quando for objeto, você diz função de objeto. Quando for função de complemento, você não vai dizer função de complemento. Você vai dizer que isso aqui é um adjunto, tá bom? Isso aqui é um adjunto. Todas as vezes que aparecer whose, pode marcar sem medo. Adjunto de posse. Tá bom? Adjunto de posse. Por quê? Porque ele conecta, ele liga quem possui, alguém, no caso a Liz, a opiniões. Detalhe. Em inglês vai ser whose sempre. Tanto faz se é masculino, se é feminino, se é singular, se é plural. Tanto faz. Em português, observa só a diferença. Ele vai se referir a quem vem antes? Verdade. Mas ele vai concordar com quem vem depois. Olha aí a diferença, hein? Professor, realmente é verdade. São as opiniões feminino plural. Então eu traduzo como cujas. Ok? Eu traduzo como cujas. Feminino plural. Beleza, gente? Feminino plural. Então, professor, se cair na minha prova que eu vou fazer em qualquer lugar do Brasil, dos Estados Unidos, do mundo, qual a função sintática de whose? Marque sem medo. Adjunto de
posse. E diga, quem vem antes é quem possui. Quem vem depois é o objeto que está sendo possuído. No caso aqui, as opiniões. Esse é o nosso primeiro advérbio relativo. Olha o nosso segundo. Segundo advérbio relativo é o where. Observa só. Professor, mais cedo, há 2 aulas atrás, na aula passada, a gente traduziu esse danadinho desse where, sendo ele pronome interrogativo, como onde. Pessoal, pensa aí um pouquinho, pensa aí um pouquinho. Se eu perguntar para você, onde é que você mora? Onde é que você estuda? Onde você trabalha? Pensa. Sempre vai ser falando de lugar. Não tem jeito. Se é onde, é lugar, é posição. Não tem jeito, gente. Então, esse where vai ser, olha só, o pronome, no caso, o advérbio, que vai fazer uma relação com localização geográfica ou física. Lugar, galerinha. Lugar. Professor, dá um exemplo aí pra gente agora. Observa aí nosso exemplo. Perceba nosso exemplo. This is the garden where we got married. Olha aí, ó. Dá uma olhadinha. Esse é o jardim onde nós nos casamos. Professor, olha só. Percebo que a minha frase sujeito, verbo, objeto tá lá depois. Aí, ó. Nós casamos. Pronto, tá resolvido. Só mas quem casa, casa com alguém. Verdade, mas se somos nós, já tá pronto, já tá resolvido. Não precisa de objeto, né? Não precisa de objeto, já tá feito, já tá pronto, já tá resolvido. Nesse caso aí, você observa bem que esse advérbio relativo, como todos os outros que a gente viu até agora, se refere a quem vem antes. Ah, professor. Quem veio antes não foi o jardim? Jardim é ou não é um lugar, galera? É um lugar. Então aqui, olha só, eu tenho um advérbio relativo se referindo a quem veio antes dele, no caso, o garden, o jardim. E aqui, professor, qual é a função? A função você vai dizer a função de adjunto de lugar. Belezinha, gente? Não vai ser sujeito, não vai ser objeto, vai ser adjunto de lugar. Professor, e por que mesmo? Porque aqui, galera, você está vendo parte do seu complemento. Quem é o seu complemento? É o onde, é o lugar, é o advérbio de lugar. Beleza, gente? Como tal, função sintática de adjunto de lugar. Show de bola, gente? Beleza. E o último deles, para a gente finalizar o encontro de hoje e fazer as nossas atividades. Nós temos o when. When. Professor, na aula passada a gente viu que esse when, ele se refere a quando. Como pronome interrogativo, a pergunta é quando. Quando é que você volta? Quando é a sua aula de inglês? Quando você estuda? Quando você trabalha? Todas perguntas que se referenciam ao tempo. Tempo marco temporal. Olha aí, ó. Quer dizer, então, professor, que esse when, quando ele aparecer, a resposta já está na ponta da língua. Adjunto de tempo resolvido. Então, você vai ter sujeito, verbo, objeto, complemento. E o complemento, quando estiver tratando de tempo, qual vai ser o seu advérbio relativo? When. Quando. Observa só o nosso exemplo. It was on October 12th when the movie started. Olha aí, o filme é esse aí, o Apostle. Filme lá da Netflix, se vocês quiserem assistir depois. Tá aí. Galerinha, foi no dia 12 de outubro quando o filme estreou. Professor, mas aqui, ó, tinha Star. Até onde eu sabia, Star é estrela, verdade. Estrelas do céu, mas nesse caso específico,
Perceba que aqui é o meu verbo. Então, eu posso compreender que aqui é o verbo estrear ou estrelar. Pode ser tanto filme, série, pessoas, artistas também estreiam em filmes, estrelam os filmes, ok? Perceba aí, gente, então, o que você está falando é de quando o filme estreou. Foi no dia 12 de outubro. Perceba, então. Olha aí o when. Advérbio relativo. Se referindo a quem? Óbvio que é quem veio antes. Quem foi que veio antes? Não foi o dia? Não foi a data? 12 de outubro, professor. E é assim mesmo. Primeiro vem o mês, depois é que vem o dia. Em inglês é, tá bom, galera? Em inglês é sempre assim. Dia, não. Primeiro vem o mês. Mês, dia. Então, olha só, foi no dia 12 de outubro quando o filme estreou. Aí, então. Professor, e nesse caso aqui, como é que eu digo a função? Fácil demais. A função sintática é de adjunto de tempo, galerinha. Adjunto de tempo. Beleza? Tranquilo e favorável? Então, esses são os advérbios relativos. Vamos fazer uma revisão rápida. É hora da revisão. Olha só. O primeiro deles é o who. Vimos esse, hein? Esse who se refere sempre à pessoa. Lembrando-se que esse who pode ser tanto sujeito quanto objeto. Segundo deles, esse foi o nosso primeiro. Segundo deles, which. Esse which pode se referir a animais, objetos, coisas, ideias. Já esse daqui não se refere a pessoas, somente animais, objetos e ideias. Pode ser na minha frase tanto sujeito quanto objeto. Professor, e o terceiro deles eu tenho o whose. Lembra que esse whose já não é mais pronome relativo, já é advérbio relativo. Ele marca posse, vai ligar quem possui e aquilo que está sendo possuído, o dono e a coisa. Então aqui, olha só, é adjunto de posse, galerinha. Posse, belezinha? Adjunto de posse. Professor, e o quarto a gente não viu, não. Não vimos esse that, falo já sobre ele. Vou fazer só finalização, depois eu retorno para o that. Nosso quinto é o where. Opa, esse where é o onde. Se eu falo de onde, eu estou falando de lugar. Advérbio, ou melhor, adjunto de lugar. E o último deles é o número 6, é o meu when, quando. Então esse é um advérbio de tempo. Então eu chamo ele de adjunto de tempo. Professor, e o that, como é que eu faço? Gente, esse that tanto vai servir para sujeito quanto para objeto. Ele é semelhante tanto ao who quanto ao which, mas ele é mais informal. Show de bola, gente? Professor, se eu estiver escrevendo um texto acadêmico, minha tese de doutorado, minha dissertação de mestrado, meu TCC, o que é que eu faço? Eu uso that? Não. Prefiro usar who, which, whose, whom, where, when, whose, tá bom? Evite usar o that em situações formais. Lembrando sempre que eles são utilizados para se referir a quem veio antes, previously, e também lembrando que eles são usados para juntar, para unir as duas frases, as duas sentenças. Ok, gente? Tranquilo e favorável? Dá tempo a gente fazer pelo menos uma, né? O que é que eu quero nessa nossa questão? Que você identifique qual a função de cada um dos pronomes relativos a seguir. Vamos lá? Justice will not be served until those who are unaffected are as outrageous as those who are. Vamos lá? Eita, professor, vamos lá então. Observa sempre que tu vai partir do princípio, meu querido aluno, do quê? Vai partir do princípio do verbo. Quem é seu verbo? Meu verbo? Olha aí, tem dois verbos. Will not be. Tem três, desculpa aí, tem mais um, olha lá, ó. Serve também. Olha aí, ó. Will not be served. Tudo isso aqui é verbo. A justiça é sujeito, né? Veio antes.
E quem veio depois? Quem veio depois é o meu objeto. Ah, professor, então aqui, ó, those. Professor, aqui é meu objeto. Vamos dizer que seja. Por quê? Porque aqui o que vai importar é quem vem depois. Olha aí quem é que vem depois, né? O are. Professor, é outro verbo, ó. Are unaffected. E aí tem outro verbo are. Professor, veio verbo, olha. Oh, beleza. Como é que eu vou então decifrar essa aqui, gente? Se a are unaffected é verbo e veio antes do who, esse who só pode ser sujeito. Tem nem para onde ser outra coisa. E ele se refere a quem? A quem vem antes. Sempre é assim. Vai mudar por quê? Ah, professor, então ele é sujeito da minha segunda frase. Ele é sujeito do verbo are unaffected. E o meu segundo who tem dois. Olha lá o segundo em vermelho, ó, embaixo do primeiro. Professor, esse aqui é who, ó. Quem foi que veio depois do who? Não foi are? Não é verbo de novo? Quem vem antes de verbo, galera? Não é sujeito, não. Ah, professor, então quer dizer que os meus dois whos, os dois, se referem a quem vem antes. Todo pronome relativo é assim, sempre se refere a quem vem antes. E os dois têm função de sujeito, verdade. Ambos os pronomes relativos funcionam como sujeito dos verbos to be, dos verbos are. Simples assim. Beleza? Professor, dá tempo de fazer mais uma? Vamos tentar. Olha a letra B de bola. The only thing that is more expensive than education is ignorance. Verdade. A única coisa mais cara do que a educação é a ignorância. Olha só, viu? A única coisa mais cara do que a educação é a ignorância. Professor, eu encontrei o that. Beleza. Se refere a quem? A coisa. A única coisa. E depois do that, eu já encontrei verbo to be. Olha ele aí, ó. Verbo to be. Ah, professor, então tá fácil demais. Que é que vem depois de verbo, antes de verbo, melhor dizendo. O verbo não tá aqui, veio antes. Se veio antes, é sujeito. Pronto, resolvido. Pronome relativo é o pronome that. E ele se refere a thing. E ele vai funcionar como sujeito. Porque logo depois dele você encontra o verbo to be, o que vem antes de verbo, sujeito. Belezinha, galera? Pessoal, aqui nos slides tem mais algumas letras, vai. Letra C, D, eu acho que vai até a letra F, se não me engano. E aí vocês continuam fazendo. Lembrando sempre, identificar cadê o pronome, em seguida, perceber qual é a função e a quem ele se refere. Professor, e a chave está onde? No verbo. Se veio antes do verbo, é sujeito. Se veio depois, é objeto. Belezinha, gente? Com isso, galera, vamos finalizando o encontro de hoje. Foi um prazer enorme estar com vocês nesta noite de sexta-feira. Eu encontro vocês no nosso próximo encontro na quarta. Um forte abraço e até mais. Bye, bye. See you.